Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Este é o programa Energia Agro. E hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, um amigo que há muitos anos tem trabalhado nas questões relacionadas ao selo Biocombustível Social, ao Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Estou falando aqui de Arnoldo de Campos, que é diretor da Conab. Tudo bem, Arnoldo? Tudo bem. Prazer, uma honra estar com vocês aqui, debatendo esse assunto tão importante. Muito bem, Arnoldo. Você faz parte da história da construção do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que agora, recentemente, fez 20 anos, de programa. O que nós temos de aprendizado ao longo desses 20 anos aí do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, Arnoldo? O Brasil se tornou uma grande referência mundial na área de biocombustíveis. Eu tive o privilégio de estar lá no começo e foi em julho de 2003 que a gente foi convidado a estudar o programa, né? O Brasil já tinha alguma coisa de pesquisa em ciência e tecnologia e em 2003 o presidente Lula determinou a formação de um grupo de trabalho para que a gente avaliasse a conveniência, a oportunidade, a viabilidade de ter um novo combustível. A gente vinha da experiência do pró-álcool, né? E naquele momento não era um momento tão importante daquele biocombustível, mas toda a discussão de como melhorar a matriz energética, diminuir importações de diesel, que o Brasil tem um certo percentual de importações de diesel, e como também gerar outras sinergias, né? Outros ganhos, a possibilidade de incluir a agricultura familiar e tal. E essa jornada, ela vai até hoje, né? A cada momento, a cada ano, a cada virada de dígito, né? Porque começou com o uso voluntário, depois foi 2% obrigatório, 3%, 4%. A nossa primeira rampa foi chegar nos 5%, né? Depois nos 10%, agora a gente já está mirando os 20%, né? E a cada momento, a cada etapa, a logística, o transporte, garantia de motores, especificações. E no nosso caso, o meu envolvimento sempre foi com a agricultura familiar, como garantir que o campo, de maneira geral, os grandes produtores, os médios, mas também os pequenos agricultores familiares também possam participar, né? A gente vinha da experiência do pró-álcool, onde se prometeu que o pequeno produtor ia participar, se colocou de um lado a cana-de-açúcar para os grandes, a mandioca para fazer o etanol de mandioca para a agricultura familiar e não prosperou. Então a gente também olhou para essas lições aprendidas do passado e a cada momento a gente vai aperfeiçoando. Então são muitas lições aprendidas, acho que a indústria, os agricultores, né, o governo aprendeu muito com esse processo riquíssimo que tem sido esse programa, né? E com a agricultura familiar, esse programa, de fato, na sua leitura, ele valorizou a agricultura familiar, envolveu a agricultura familiar? O que você me diz sobre isso? O presidente Lula sempre teve esse comprometimento muito forte com a agricultura familiar, né? O Brasil constituiu uma lei de agricultura familiar, estabeleceu regramentos do que é agricultura familiar, né? Definiu tamanho de propriedade, uso de mão de obra, origem da renda, e com esses critérios você definiu um público que a política pública possa ter um olhar, um enfoque, vantagens, fomento, para que você possa reduzir a desigualdade no campo, né? O Brasil é um país de desigualdades e na área rural talvez seja o lugar onde essas desigualdades mais se expressam, né? Alta renda e gente com baixíssima renda. Então, a gente olhou para diversas políticas públicas e várias delas foram sendo criadas nesse início do primeiro mandato do presidente Lula. Uma delas foi o selo Biocombustível Social, que pela primeira vez na história do Brasil colocou esse segmento de maneira proativa dentro de uma cadeia de energia, né? E isso é muito importante. Então, isso significou um reconhecimento da importância, do potencial da agricultura familiar e, sobretudo, uma possibilidade, uma alternativa de renda. O biodiesel hoje, e desde o princípio a ideia foi essa, é uma fonte de renda para pequenos produtores, para agricultores familiares no Brasil inteiro. Esse foi o grande legado que nós temos. E foi muito interessante a criação desse programa, porque é uma transferência de renda da indústria privado, vamos chamar assim, para agricultor familiar privado, né? Esse orçamento não depende diretamente do governo, mas sim de uma política pública que faça essa conexão entre a indústria e a agricultura familiar, né? E esse programa, ele efetivamente tem feito esse papel de transferência de renda?
Eu era diretor de geração de renda e agregação de valor para agricultura familiar. Então, meu desafio como gestor era criar alternativas de mercado para que o trabalho do produtor, porque o produtor trabalha, acorda cedo, né? Todo produtor rural sabe como é que a vida é dura, né? Tem que cuidar da criação, tem que cuidar da roça, né? Tem que pensar o negócio, comprar os insumos, tem que vender o produto. Assistência técnica. Assistência técnica. Então, esse trabalho de você remunerar, né, é muito importante, porque você trabalhar, você vai. Agora, como que isso vai resultar em renda? Então, eu nem chamo de transferência de renda, é geração de renda, porque, de fato, o programa gera uma riqueza. Né? O programa ele gera um combustível, esse combustível é comercializado, esse recurso circula. E o que a gente conseguiu colocar foi a agricultura familiar nesse circuito. Então, a agricultura familiar, ela produz, ela comercializa e ela recebe. Então, nós geramos uma riqueza nova. O Brasil não tinha essa riqueza, olha o tamanho desse mercado, quanto que ele gira, a indústria de máquinas e equipamentos já chegou a 9 bilhões de reais, né? Exatamente, de receitas. Por ano. De receitas da agricultura familiar. Então, você imagina um produtor participando disso, né? E a gente tem isso hoje na Amazônia, a gente tem isso no Cerrado, a gente tem isso no Nordeste, a gente tem no Sudeste e no Sul do Brasil. Todas as regiões participam do programa. Isso é uma forma de você promover o desenvolvimento. Com sustentabilidade, como você disse. O governo, ele gasta muito pouco com esse programa. Né? Todo o circuito que gira aí, inclusive a assistência técnica, o fomento, ele é todo bancado pela riqueza do programa. Né? Então, a indústria, ela participa do resultado, mas o produtor grande, médio e pequeno também participa do resultado dessa riqueza. E você, mesmo fora do programa, vamos chamar assim, você sempre foi uma pessoa que esteve muito próximo, sempre influenciou as políticas de decisão voltadas pelo seu conhecimento, pela sua competência. O que evoluiu no programa desde a sua criação até hoje? Você imagina o quanto de idealização que a gente tinha lá no princípio, né? Então, quando você projeta uma política pública, né? Eu sou economista, mas às vezes eu me sinto arquiteto, né? Porque você tem que projetar engenheiro, você tem que projetar e pensar como vai funcionar. E às vezes tudo que você projeta não necessariamente vai acontecer lá na realidade. Então, o programa ele passou por diversos aperfeiçoamentos, né? Por exemplo, as matérias-primas. A gente imaginou que diversas matérias-primas no Brasil a gente ia usar. A gente sempre pensou que a soja seria uma base importante, mas a gente pensou também no óleo de palma, no girassol, no gergelim, na canola, no algodão, na mamona. Tinha gente que sonhava até com pinhão manso, outras culturas. Então, carnaúba. Então, você tem essa riqueza de oleaginosas no Brasil, babaçu, macaúba. Então, você tem diversas oleaginosas que poderiam compor, mas a competitividade, a viabilidade técnica, a capacidade de produção, a escala, foram determinando um caminho, né? E nós fomos criando mecanismos para que o programa mantivesse a inclusão social, né? Que é um valor, é um diferencial desse programa, né? E aí a evolução dele, o selo Biocombustível Social passou por várias reformulações, regras, multiplicadores, estimular a indústria a investir mais em assistência técnica, insumos, fomento, né? As regiões, o Nordeste, o Norte, e mais recentemente a desvinculação da matéria-prima, né? Não necessariamente você tem que comprar um insumo, uma matéria-prima que vai se transformar em biodiesel. Então, você cria sinergias cada vez maiores com o setor de alimentos. Então, no Norte, no Nordeste, por exemplo, uma usina de biodiesel, ao invés de ter que criar toda uma logística, um sistema para produzir mamona, ele pode estar trabalhando com a mandioca, ele pode estar trabalhando com carnes, ele pode estar trabalhando com leite, ele pode estar trabalhando com feijão, com arroz, com hortaliças. E o programa ele vai criando essa sinergia, essa complementação com a agricultura familiar de várias formas. Arnoldo, no início do programa, assim, o princípio e o objetivo, vamos chamar, do programa era de fomentar a agricultura familiar no Norte, no Nordeste e até no semiárido, né? Mas isso teve, vamos dizer, alguns momentos que aconteceu uma concentração maior no Sul, né? E agora, como é que está esse programa? O que mudou para poder buscar aquele objetivo inicial? A soja é uma cadeia extraordinária, né? A cadeia produtiva da soja é muito forte e a agricultura familiar do Sul, muito dinâmica também, estava inserida. Muito organizada, né? Organizada em cooperativas, né? Um cooperativismo muito desenvolvido há muitas décadas. Então, foi muito rápido, né?
soja e agricultura familiar, sul do Brasil, concentrou bastante, chegou a ter mais de 90% das famílias, das receitas. Então, o programa teve que passar por aperfeiçoamentos para que a gente pudesse ter esse equilíbrio regional. E com essas inovações, né, nos regramentos, hoje o Nordeste é uma das regiões que mais cresce. Hoje a gente tem a floresta amazônica participando do programa. Então, você tem cooperativas que fornecem castanha do Brasil, né, conhecida como castanha do Pará, por exemplo. Açaí, né? Açaí, outras oleaginosas, que não necessariamente, obviamente, não se transformam em biodiesel, né? Mas elas entram numa engrenagem de que a cadeia do biodiesel está sustentando arranjos produtivos com a agricultura familiar, e isso acho que é muito importante. No semiárido, a mesma coisa, né? Então, você está hoje amarrando cadeias como caprino-ovinocultura, né? Tem usinas que estão fomentando cooperativas que trabalham com produção de carnes, carnes muito bem adaptadas, né? Animais muito bem adaptados à região do semiárido, como é o caso dos caprinos e ovinos. E o programa do biodiesel fomentando isso, fortalecendo isso. Polpas de frutas típicas da região, também sendo fomentadas por usinas que trabalham na região. Então, essas inovações permitem que esse mundo da energia sustente cadeias de alimentos, né? Fortaleça cadeias de alimentos. É sempre o que a gente perseguiu também, né? Além da inclusão da agricultura familiar, não haver concorrência, né? E o biodiesel ele realmente é extraordinário nesse sentido. Para todo lado que você olha, há uma sinergia positiva, né, com o setor de alimentos. Arnoldo, há poucos dias eu tive contato com algumas cooperativas de agricultores familiares, assim, de jovens de 20 e poucos anos, dirigindo cooperativas com um brilho nos olhos pelo trabalho que estão fazendo. Então, esse aqui é até um reconhecimento do trabalho que você começou lá atrás, né, que hoje estão dando, assim, motivo desses jovens de permanecer no campo, trabalhar, produzindo com tecnologia. Então, o selo Biocombustível Social, quando foi criado, você tinha esse desejo que isso acontecesse? Sim, bom, eu trabalho com agricultura familiar desde 94, que foi quando eu estava ainda cursando economia na Federal do Paraná e entrei numa instituição que trabalhava com agricultura familiar, ajudou a desenvolver políticas públicas como o PRONAF, né, o próprio conceito de agricultura familiar. E uma das coisas que a gente pesquisava na época era justamente o êxodo rural. E como que os jovens saíam na época dos anos 90, anos 80, mas anos 90 com a abertura comercial, o Mercosul, né, os acordos que foram negociados, o Brasil abriu de forma irresponsável a economia rural. O próprio MST nasce dessa abertura. 400 mil produtores de algodão da agricultura familiar do Paraná deixaram de existir em questão de anos, porque abriu o mercado e de repente entrou o importado e você reduziu a metade de produtores de leite, né? A gente tinha 1.600.000 produtores de leite, todo um setor regulado de leite, e de repente você desregula tudo isso sem uma política pública de transição. Então a gente via muitos jovens, as famílias eram maiores, o número de filhos era maior, e você tinha muitos jovens saindo para São Paulo, do sul do Brasil, né? Eu trabalhando no sul, agora você imagina esse movimento do Nordeste, do Norte, trabalhando na construção civil, nos restaurantes, muitas vezes empregos precários. Então, você gerar renda, alternativas e conseguir avançar com possibilidades como essa, né, do jovem permanecer, a gente vê o resultado. Muito bem. Estou conversando aqui com a lenda do setor de biocombustíveis e principalmente da agricultura familiar. Estou falando aqui com Arnoldo de Campos. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos aqui para falar mais sobre a Conab. Ele também é diretor da Conab. Estamos de volta aqui com o programa Energia Agro, recebendo aqui uma pessoa que tem profundo conhecimento das questões ligadas à energia e ao agro. Arnoldo, o que é que tem a ver a Conab com energia e com agro? Bom, a Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela tem é uma empresa pública federal, nasceu em 1990, acabou de completar 35 anos, mas ela tem origem em 3 empresas: CFP, que é a Companhia de Financiamento da Produção, Cibrazen, que era de armazéns, e a Cobal, que era uma rede de supermercados que foi criada na época do João Goulart.
E a origem inicial veio de Getúlio Vargas, lá nos anos 40. Então, a Conab é a fusão dessas 3 empresas e ela trabalha com a política agrícola e uma política de abastecimento. Cuida da produção, ferramentas como a política de garantia de preços mínimos, né? As compras do governo federal, etc. E políticas de abastecimento, estoques reguladores, estoques estratégicos e programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, distribuição de cestas de alimentos. E nós estamos sempre acompanhando a produção. Para nós é muito importante estar olhando esses 2 lados, né? O alimento e toda a relação dele que ele tem com todos os setores. Segurança alimentar. Segurança alimentar, soberania alimentar. Agora, essa semana, nós anunciamos a perspectiva de safra, o 12º levantamento de safra, que consolidou a estimativa da maior safra da história do Brasil, né? Mais de 350 milhões de toneladas de grãos, e fizemos o primeiro anúncio referente à safra 25-26. Nossa expectativa é que a gente vai de novo bater o recorde. Vamos fazer um bicampeonato seguido, né? Um recorde 24-25 e estamos projetando um novo recorde 25-26 na produção de grãos. Que o tempo nos ajude, né? Que o tempo nos ajude. Estamos no 3º ano de plano safra recorde. Então, o produtor hoje ele tem condições de financiamento seguro, né? Uma série de instrumentos de política pública, uma caixa de ferramentas tributárias, né? Todo o setor do agro tem benefícios tributários, né? Seja nos insumos, na comercialização, na indústria e, sobretudo, na exportação. Então, você tem uma caixa de ferramentas, a Embrapa, com desenvolvimento tecnológico, e a Conab está ali para trabalhar, né? Regulação de preços, garantir renda para o produtor e, ao mesmo tempo, garantir o abastecimento para a população para que a gente não tenha muita instabilidade, né? E quando a gente está olhando para milho, para soja, né? Para esses produtos, a gente sempre está analisando o setor de energia junto com o setor de alimentos e buscando sinergias, né? Nesse momento, a gente está buscando cada vez mais potencializar essa relação energia-alimento. E a Conab está discutindo com o setor de bioenergia, especialmente de biodiesel, possibilidades de essa relação ser ainda melhor. E tem uma sinergia, vamos dizer, positiva nessa questão de produção de alimentos e produção de biocombustível? Então, nós, por exemplo, temos um programa de alimentação animal, né? A Conab ela usa os estoques de milho, né? Nós compramos milho na baixa, compramos em 2003, quando o preço estava abaixo do mínimo, né? Formamos um estoque de mais de 300 mil toneladas e todo ano nós estamos vendendo esse milho a preço de custo para pequenos criadores e a principal região consumidora é a região Nordeste. Então, esse milho de estoque público que foi comprado lá para garantir o preço do produtor, para que o preço subisse e o produtor não tivesse um preço de comercialização tão aviltado, esse produto veio para o nosso estoque e ele está sendo transformado em carne, leite e ovos, produzidos a partir da agricultura familiar, sobretudo na região Nordeste. E nós estamos discutindo como que agora a gente introduz o farelo de soja, né? Como o principal produto da cadeia da soja é o farelo, o seu coproduto é o biodiesel, nós estamos conversando com a indústria, com o setor e com a própria gestão do programa de biodiesel, né? Como que a gente potencializa esse caminho do farelo, né? Já que o agricultor familiar participa do programa de biodiesel, mas como que o farelo também chega para a agricultura familiar, para um setor que é tão importante. Você pegar aqui o nosso desafio de carne, leite e ovos, né? Inflação de alimentos de um lado, a importância nutricional da proteína, e do outro, todas essas oportunidades que a gente tem no mercado internacional, é fundamental que a gente tenha uma alimentação cada vez mais acessível. E tem regiões que ainda é muito caro para o produtor comprar esses insumos. Eu já vi presidentes de cooperativas demandando farelo para cooperativas de produção de leite, etc., né? E falam assim, não, mas é muito difícil de adquirir, porque tem que ser grande quantidade, né? Mas há pouco tempo, nessa mesma indústria que eu vi lá na Bahia, lá em Iraquara, né, nós verificamos que eles estão vendendo farelo em sacos de 50 quilos, se não me engano, né? Isso está dentro dessa leitura que vocês estão fazendo para o atendimento a agricultor familiar, atendimento de pequenos produtores nessas regiões? Exatamente. A gente desenvolveu toda uma logística na Conab para levar esse produto ensacado para que os produtores possam retirar ele nas quantidades que eles precisam. E o farelo de soja hoje já está chegando dessa forma, para que esse produtor possa, a partir dos seus volumes, da sua escala, também acessar.
O que a gente quer é que a Conab organize esse volume maior, né, e consiga ajudar a capilarizar isso lá na ponta. Fazer essa distribuição. Fazer essa distribuição. A gente hoje tem 64 pontos de venda, né, desse programa, sem contar as parcerias que a gente tem com os municípios. Várias, a gente chama unidades satélites de venda, USVs, onde as nossas estruturas de armazenagem levam o milho até municípios onde formam-se grupos com apoio da política pública local para que eles possam comprar o milho. E a gente vai colocar o farelo de soja, estamos trabalhando para colocar o farelo de soja nessa mesma rota, porque o produtor sempre fala, minha galinha não come só milho, né? Meu gado não come só milho. Tem que ter fonte proteica. Tem que ter, né? E aí eles acabam tendo que comprar, muitas vezes, de um preço muito alto, né? E a gente está criando essa rota que permite ele acessar de forma sustentável. Nós trabalhamos com o mínimo de subsídio, né? Nós trabalhamos com preço de mercado, preço de atacado, mas é um produtor pequeno pagando preço de grande. Essa que é a nossa ideia, né? A Conab dá a escala que um pequeno não consegue, a gente consegue pela nossa estrutura, pela nossa capilaridade, pela nossa capacidade, colocar um produto com um preço bem mais atraente para o pequeno criador das regiões, como é o caso do Nordeste, por exemplo, mas também na região Norte. O selo Biocombustível Social, ele está vinculado à produção de biodiesel, né? Vocês estão fazendo esse trabalho para ampliar essa distribuição do farelo para melhorar as condições de alimentação dos animais e, consequentemente, aumentar a produção de proteínas, tanto do ponto de vista do abastecimento interno, quanto exportação também, barateando o custo do alimento. E essa vinculação com a soja, por conta do biodiesel, o selo, é muito maior. No caso do DDG, vocês estão tendo a mesma leitura também, que é um subproduto, vamos chamar assim, da produção do etanol de milho? Sim, a gente está olhando isso, a gente está olhando com muita atenção. O milho está tendo um comportamento cada vez mais parecido com o da soja, né? Uma verticalização cada vez maior, uma indústria se formando e uma disputa muito grande pelo milho, né? Agora, por exemplo, nós estamos colhendo a maior safra de milho da história e a gente estava todo mundo já preocupado que o preço ia cair muito, né? Porque o mercado não está tão dinâmico assim e tal, e o que a gente está assistindo é uma briga pelo milho, né? Justamente por ter essa estruturação importante. E a gente tem que olhar esses dois lados. De um lado, o DDG, que potencializa a cadeia de carnes, mas a gente tem que entender também que é uma cadeia de carnes para os ruminantes, né? Porque para aves e suínos e ovos, o DDG não tem a mesma eficiência do milho, né? Então, nós estamos olhando com muita atenção, mas vendo que isso também é um desenvolvimento de uma cadeia produtiva, né? A gente está, mais uma vez, colocando alimento e energia juntos com um potencial de sinergia muito grande. E nós temos que cuidar bem para que isso se mantenha dessa forma. Alimento e energia trabalhando junto, e o DDG talvez possa ser mais um produto que a gente coloca no nosso cardápio para o pequeno criador. O que aconteceu nessa grande safra que foi anunciada há poucos dias pela Conab? O que aconteceu de diferente em relação ao ano passado? Olha, você está dizendo dessa safra que está se encerrando agora. Que foi anunciada há poucos dias. Volume 350 milhões de toneladas. Né? Quais são os produtos que tiveram, vamos dizer, um performance melhor? Então, nós desde que nós chegamos no governo do presidente Lula, né? O presidente Lula, ele é um vendedor, né? Ele abriu mais de 440 novos mercados, né? Carnes, carne, café, soja, enfim, todo tipo de produto, frango, que nós estamos vendendo, até ovos, né? Nós estamos expandindo, enfim, vários produtos do agro nacional. Mas ele também tem uma obsessão que é garantir a segurança alimentar. Conseguiu tirar o Brasil pela segunda vez, né, do mapa da fome e trabalhar a segurança alimentar. Então, desde o início, a gente trabalha políticas públicas para o agro de maneira geral e com olhar para os produtos do mercado interno. E a gente está colhendo isso, né? Nós tivemos uma safra recorde de soja, nós tivemos uma safra recorde de milho, de algodão, mas nós também tivemos uma grande safra de arroz, grande safra de feijão. Nós tivemos aumento de financiamento em frutas, verduras, legumes. O Pronaf nunca financiou tanto outros produtos da cesta básica. Então, esse é o segredo, né? Nós até,
eu tenho cobrado dentro do nosso debate interno do governo, que a gente anuncia a safra de grãos, mas quando a gente pega a produção de carnes, leite, ovos, frutas, legumes e tal, nós vamos para 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos. E a gente tem que monitorar esse conjunto, né? Então, a super safra, ela é resultado de uma condição climática favorável, com certeza, do trabalho, do investimento, da dedicação do nosso produtor e da nossa produtora, que nunca faltou no Brasil, mas também é um conjunto de políticas públicas. Né? Nos 3 anos que a gente está aumentando o volume de recursos disponível. Né? Agora anunciamos o Plano Safra e os juros para os alimentos básicos não subiram. Né? Então, o agricultor familiar teve, apesar dos juros da economia ter subido de forma absurda, e se mantém alto ainda, né? Que é um absurdo, os juros para o agricultor familiar, produtor de comida, né? De alimentos básicos para a cesta básica, ele foi mantido. Então, eu acredito que é uma conjunção. Melhoria de infraestrutura, recuperação de estradas, né? Todos esses investimentos que nós estamos fazendo, junto com o trabalho e um pouco de sorte também ajuda, né? O clima, com certeza, teve um papel importante para nós, apesar que algumas regiões sofreram, né, com o clima, mas acho que a gente está cada vez mais também se preparando para essa variação climática. Arnoldo, para finalizar aqui, nosso tempo está acabando, infelizmente, veja só, o Brasil está exportando mais de 110 milhões de toneladas de soja em grãos. Na sua leitura, assim, sinteticamente, o que você acha que deve ser feito para aumentar a nossa industrialização aqui no Brasil? Olha, o fortalecimento das indústrias de carne, leites e ovos, eu acho que é fundamental. Então, a gente viabilizar o mercado interno, o biodiesel, com a mistura, a gente não tinha o que fazer com óleo de soja, né? Era um problema, né? E hoje você tem uma disputa até pelo sebo bovino, né? Pelas gorduras animais e todo o potencial que tem de uma indústria que consegue produzir alimentação que vai se transformar em outros produtos de maior valor agregado, que serve para o mercado interno, que serve para o mercado externo. Então, continuar o desenvolvimento de pesquisa, né? Obviamente, pesquisa é fundamental, melhorar a nossa infraestrutura. Eu tenho reclamado, né, nas discussões internas do governo, é mais fácil levar milho, às vezes, para o Irã do que para o Nordeste, né? A gente enfrentou desafios imensos para tirar o milho do Centro-Oeste e colocar no Piauí, colocar no Maranhão, colocar no Ceará, em Pernambuco, um potencial extraordinário de expandir. Tem que afinar as políticas públicas para que a gente possa, junto com o setor produtivo, ir dinamizando ainda mais. O Brasil é um celeiro, né? É um supermercado e a gente tem todo um potencial para explorar aí. Muito bem, estivemos aqui conversando com Arnoldo de Campos, diretor da Conab, uma pessoa que conhece profundamente todos os setores ligados à energia e ao agro. E você que está nos assistindo, obrigado, Arnoldo. E você que está nos assistindo, nos acompanhe. Na próxima semana teremos uma nova personalidade aqui para debater assuntos importantes aqui da transição energética no Brasil e no mundo. Este é o programa Energia Agro. Nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, faça seus comentários. E bom proveito. Até lá!